minutos. Boa tarde, Amanda. Cumprimento todos os colegas que participam dessa tribuna virtual, cumprimento aqueles que nos acompanham, reitero os meus sentimentos, aqueles que estão lutando contra o Covid, sobretudo as famílias das pessoas que foram vitimadas por essa doença tão grave. E divido a minha fala hoje num aspecto mais estadual e numa abordagem nacional. O que tange a questão estadual, eu gostaria de, respeitosamente, dizer que fiquei muito contrariada com o veto do senhor governador, publicado no Diário Oficial no sábado, veto este que recaiu sobre o projeto de lei 174 de 2020, aprovado por esta casa. Para que todos compreendam do que é que eu estou falando, o projeto 174 foi aquele pelo qual a Assembleia Legislativa liberou os fundos estaduais para serem utilizados no combate ao coronavírus. Os senhores se resgatarem as muitas falas, né, minhas em plenário e também nas comissões referentes a este projeto, lembrarão que eu fui a primeira parlamentar a exigir algum nível de detalhamento de quais fundos, quais valores, né, que seriam liberados para esse combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. O projeto, tal qual ocorreu com o decreto de calamidade pública, chegou muito aberto. Eu levantei essa questão no momento de debatermos e votarmos o decreto de calamidade. Infelizmente, as minhas críticas não foram aceitas, né, no que tange ao decreto de calamidade, e eu votei não. Todos que nos acompanham vão se recordar disso. No que concerne ao projeto para a liberação dos fundos, eu fiz as mesmas críticas de que o texto estava genérico, de que a Assembleia estaria dando uma carta branca, e por meio de emendas, de debates, de substitutivos, nós conseguimos transformar o projeto, primeiramente aberto, num texto mais seguro. Lembro bem que destaquei que votaria sim, porque houve o detalhamento de quais fundos seriam liberados e quais os valores. Pois bem, nós aprovamos o projeto com o detalhamento dos fundos. Eu deixei claro que votava sim, única e exclusivamente porque ocorreu esse detalhamento. E quando o projeto, já aprovado pela Casa, chega ao Poder Executivo, o senhor governador vetou justamente a tabela, né, o anexo, que evidenciava quais seriam os fundos a serem utilizados. É um direito do senhor governador vetar, né, totalmente ou parcialmente um projeto? Sim, é um direito. Né? Então, não estou questionando essa prerrogativa. Mas, sob o ponto de vista da confiança do parlamentar, eu tenho que dizer que eu realmente fiquei muito contrariada. Porque, na medida em que nós pedimos que o governo aponte os fundos a serem liberados e utilizados, e na medida em que o líder do governo, né, falando pelo governo, traz a lista desses fundos com seus respectivos valores, eu, né, confio que quando esse projeto chegar para ser apreciado pelo governador, será sancionado da maneira como aprovado nesta casa. E não foi o que ocorreu. Então, não quero aqui dizer que tenha sido essa a intenção do governo, do seu líder, mas eu me senti, assim, eu estou falando do meu sentimento, eu me senti enganada, porque eu só votei sim porque houve aquele detalhamento. Então, me parece que é uma questão assim, de respeito para com os parlamentares que fizeram, que impuseram essa condição, de respeito para com esta casa, que o governo, que o Poder Executivo, detalhe quais serão os fundos utilizados no combate ao coronavírus, quais os montantes que serão liberados. Reitero o que disse aqui na semana passada, é preciso, sim, montar um site
detalhado, claro, disponibilizando os contratos firmados nesse momento de calamidade pública. Eu compreendo quando o governador diz que primeiro ele salva vidas e depois ele dá os esclarecimentos, dá as informações. Obviamente, salvar vidas é a nossa prioridade, mas não vejo tanta dificuldade assim de um pequeno grupo das secretarias envolvidas colocar de maneira simples no site da própria secretaria os contratos que vêm sendo firmados. Então, eu peço aqui, né, em nome da população de São Paulo, que confiou seu voto a mim, e acho que esse pedido não desagrada nenhum dos meus eleitores, peço aqui que o governo disponibilize a lista dos fundos, né, que serão liberados, os valores que serão utilizados, os contratos que vêm sendo firmados, especialmente o contrato que trata da aquisição dos 3.000 respiradores. São necessários? São. São Paulo está numa situação diferenciada com relação aos outros estados, os doentes estão sendo atendidos? Estão, eu reconheço isso, né? Porém, acho que ainda há uma falta de transparência. Com isso, não estou fazendo nenhuma acusação, estou apenas pedindo para corrigir essas impropriedades. Então, deixo aqui, né, externado o meu descontentamento. Já falo também ainda no âmbito estadual, talvez eu precise falar mais 10 minutos, já falo também que durante o fim de semana tive acesso ao projeto de autoria coletiva, capitaneado pelo deputado Camarinha, que muito gentilmente distribuiu esse projeto aos líderes, e eu tive acesso ao projeto. Não sei se todos os colegas já tiveram, mas todos os líderes já têm esse projeto. Estudei o projeto, tomei a liberdade de passar para o deputado Camarinha, junto com os meus cumprimentos pelo trabalho sério que ele está fazendo, as minhas observações com relação ao projeto, e já passo aqui para os colegas que, dentre outros pontos, fiquei muito incomodada com a previsão de indenização, de compensação às empresas concessionárias de serviços públicos que eventualmente venham a se sentir prejudicadas pelo isolamento, por todas as medidas que foram importantes e necessárias de serem adotadas durante a pandemia. Vejam, pode haver repactuação, pode haver extensão de prazo, pode haver revisão de parcelas, até pode, mas eu não vou aceitar nenhum tipo de projeto, já digo aqui que se o texto ficar como proposto, vou votar contra, que preveja o Estado pagar indenização para concessionárias. Esse, aliás, foi um ponto que me desagradou muito no contrato de concessão do Parque do Ibirapuera, porque havia previsão de elevados ingressos a serem cobrados, né, nos museus internos ao parque, e se a expectativa de lucro não se verificasse, a prefeitura pagaria a indenização para a concessionária, uma concessionária que, inclusive, foi aí investigada na Lava Jato. Então, eu quero aqui deixar expresso para os colegas que esse tipo de norma, com esse tipo de cláusula, né, de artigo, eu não vou compactuar. Também não gostei muito de algumas isenções genéricas, né, fiscais que foram dadas ali. Tem previsão de um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu sou uma entusiasta dos abrigos de qualidade, abrigos em quantidade, mas não gostei da ideia de dar um auxílio aluguel, porque, infelizmente, vai ter homem obrigando a mulher a fazer BO contra ele próprio para ter acesso a esse auxílio. Então, ali tem muitos pontos de profunda divergência. Várias propostas dos parlamentares não foram contempladas. A própria proposta do líder do PSL de permitir diminuição nas mensalidades escolares, que é um pleito que tem sido feito assim, às dezenas, pelo menos no meu e-mail, essa proposta não foi contemplada. Então, vou pedir para o líder permitir que eu participe da reunião de líderes, mas já deixo aqui várias observações críticas
ao texto de autoria coletiva que se pretende apresentar. Eu vou precisar me inscrever para falar sobre as questões nacionais que são também urgentes e precisam ser abordadas. Muito obrigada por enquanto. Muito obrigada pela participação, deputada Janaína.